A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Bem-vindos ao programa de hoje, um programa onde ainda temos de tratar de assuntos que ficaram por falar durante o período de férias. Já lá vamos. Para já temos notas de abertura. Alberto Magalhães, que destaques tens para o programa de hoje, para a abertura do programa? Olha, eu hoje quero chamar a atenção de duas coisinhas, rapidamente. Primeiro, o CEF, esse maldito CEF, não é? Que já aparentemente estava em extinção, recebeu este ano, de janeiro a setembro, nada mais, nada menos que 3.500 milhões que devia ter recebido da Europa e entregue no Alto Comissariado para as Migrações para ajudar a integração de refugiados. Até que eu saiba, até hoje, o Alto Comissariado ainda não recebeu dinheiro nenhum desses 3.500 milhões. Entretanto, os jornalistas pedem ao Alto Comissariado para as Migrações se quer comentar e o Alto Comissariado não fala aos jornalistas. O CEF também não fala e, portanto, o que nós sabemos é que ele ainda não transferiu um tostão. Entretanto, a diretora de gestão do CEF, Cristina Landeiro, janta e bebe mojitos à nossa conta, ou à conta do CEF, pede sushi ao domicílio à conta do CEF e vai tudo para a conta do CEF. A IGAI está a investigar, mas isto tudo para dizer o quê? Que a Brita ainda não sabe a quantas anda, nem a quantas andava quando o seu automóvel matou um trabalhador na autoestrada. Isto é, Cabrita continua o mesmo problema. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é para a situação na Polónia e o perigoso precedente que é o Tribunal Constitucional da Polónia dar o dito por não dito, isto é, a Polónia assinou o Tratado de Lisboa, onde aceitou a precedência do direito europeu sobre o nacional. E neste momento o Tribunal Constitucional diz que não, senhor, a lei nacional tem precedência sobre a lei europeia, o que é uma subversão completa do tratado. E, portanto, se isto pega, se a Europa se deixa levar nisto, acabamos mal. Já para completar a informação, o Tribunal Constitucional Polaco diz isto a propósito de uma lei do governo que visa subordinar os tribunais ao Executivo, acabando com a separação de poderes, que é uma das marcas distintivas das democracias liberais ocidentais. Tenho dito. Obrigado, Alberto Magalhães. Bento Anastácio, boa tarde, bem-vindo. Que destaques e notas para a abertura do programa de hoje? Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo e quem tem paciência para nos ouvir. Eu, ao vir para a rádio, ia mudar o meu tema para o preço do gasóleo. Mas, assim como assim, para não pôr as pessoas já todas mal dispostas e eu pôr-me aqui a dizer coisas menos corretas para a rádio, não vou falar nisso. Mas pronto, um dia destes, se passarem por uma bomba de gasolina, olhem só para o preço e depois a gente fala, já que neste país é mais importante eleições no Benfica do que para a presidência da República ou para outra coisa qualquer. Mas isso são Quem tem razão é o Cavaco. O Cavaco é que tem razão. Não iria por aí. Mas eu vou falar num problema que não é de agora, mas que se vai tornar numa crise humanitária muito grande, ou pior, do que já. Estou a falar do que acontece no Afeganistão depois da saída da NATO, dos Estados Unidos, do ocupante, do que a gente quiser chamar, que vem provar que não é pela força das armas, não é por decreto, não é por nada que se alteram as vidas e as civilizações. A civilização ocidental é ocidental, não pode ser exportada. E depois não pode haver o desrespeito pelas pessoas, não pode haver o lavar de mãos como se nada tivesse acontecido. Estivemos aqui uns anos, nós quisemos que vocês passassem a portar-se como nós,
vocês não se querem portar bem e nós vamos-nos embora. E pronto. Disseram até ao final do mês e tal, a gente arruma as coisas e vamos embora. E assim foi feito, deixando ao abandono milhares e milhares de pessoas que neste momento andam à deriva por esse Afeganistão fora, tentando chegar ao Paquistão ou tentando chegar à Turquia. Ocorre que há milhares de migrantes nessas rotas e vem aí o inverno. E com a chegada do inverno vai ser um drama ainda maior. São zonas onde o inverno não é assim uma coisa como o nosso, é ao do sério. E vão, por irresponsabilidade do Ocidente, vão morrer mais uns milhares de pessoas. Não se pode deixar, e vou para terminar, não se pode deixar uma quantidade de milhões de pessoas entregues a meia dúzia de criminosos, porque a gente chateou e agora vamos embora. Obrigado, Bento Anastácio. Do Bento, passamos... Desculpa, só uma coisa. Entretanto, Portugal e bem tem recebido migrantes e refugiados do Afeganistão. Eu não queria deixar de passar em branco o papel e a atitude tomada pelo Sporting Clube Portugal em relação às miúdas da seleção de futebol do Afeganistão, que estão a voltar a jogar a bola, a voltar a treinar. Daqui, em nome de quem se preocupa por essas coisas, o meu obrigado ao Sporting Clube Portugal. É certo é que o futebol faz parte da civilização ocidental e foi bem aceito lá pelos afegãos, pelos vistos, pelo menos por algumas. Por algumas. Se calhar, precisamente por ser, se calhar não é por acaso que o fenómeno futebol tem maior representatividade a nível feminino que masculino nesses países, que é uma forma de liberdade, uma forma de libertação. Passamos para o Ricardo Freixel. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Destaques no programa de hoje para a abertura desta Torta e Direito. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde ao Bento Anastácio, ao Alberto Magalhães e aos nossos ouvintes. Ficar para último nas notas de abertura tem vantagens extraordinárias. Quer dizer, dá para nós não nos preocuparmos sequer com qualquer nota de abertura, porque há de aparecer sempre um tema qualquer. Bento, muito obrigado. O Sporting não é só futebol. Isto é transcendental e vai para além daquilo que é a minha condição simpatizante do Sporting Clube Portugal enquanto clube. O Sporting é um clube eclético, como ecléticos deviam ser todos os clubes, nomeadamente o Lusitano de Évora e todos esses clubes. Mas o Alberto Magalhães, o Bento Anastácio trouxe para aqui uma questão que é transcendental ao fenómeno esportivo. Não é o Sporting enquanto clube de futebol, é o Sporting enquanto clube, enquanto instituição. E eu ponho de parte, um pouco ou não, a minha condição de simpatizante, sócio. Eu não sou gostar muito do Sporting Clube Portugal, não, mas, Bento, isto é transcendental. E um dos meus filhos, o meu filho mais velho, que está na Noruega, não sei se me está a ouvir, se não, foi atleta do Sporting Clube Portugal. E num momento de vitória, eu fui vê-lo praticar, e quando aquilo acabou, o meu filho Miguel, que vinha exultante da vitória, disse: pai, o Sporting é um grande clube. E ficam por aqui, de facto, o Sporting é um grande clube. E ainda bem que vai para além do futebol feminino, de tudo, e tem uma ação comunitária e de integração como essa que o Bento referiu. Ainda bem que eu sou do Sporting. Bom, que todos os clubes tivessem, de facto, transcendentalmente esse tipo de postura e de atuação face àquilo que são os problemas da comunidade, que vão muitas vezes para além daquilo que é o fenómeno desportivo, que já por si só é muito importante. Bom, nota de abertura então. Teria qualquer coisa que dizer relativamente à Polónia e o facto da Polónia ter dito, atenção, as nossas leis são muito mais importantes do que as comunitárias.
Nada. Eventualmente o fenómeno Europa, ou a União Europeia e a Comunidade Económica Europeia e a União Europeia e a ideologia sociopolítica e económica da Europa poderá eventualmente falhar por não haver respeito pelas especificidades, pelas leis e pela forma de conduta e de ser dos diversos membros integrantes, nomeadamente da Polónia. Mas os tribunais não podem estar... Mas eu digo isto porque eu sou um eurocético e acho que o ideal da Europa é importante, mas tem que haver respeito por aquilo que são. Não se pode respeitar uma falta de respeito. Nada, mas um governo, um Estado em que o governo é que manda nos tribunais, não se dá o respeito. Tem que haver respeito pelas especificidades a nível das comunidades. As especificidades E vou do todo para a parte e vamos para a cidade de Évora. E, com muita pena minha, continuamos a assistir na cidade de Évora a palhaçadas. Ou seja, continuamos a palhaçadas, não são os interlocutores. Continuamos a dar relevo, de facto, a aspectos e a iniciativas de natureza acessória, em detrimento do essencial que é o bem-estar e a vida dos cidadãos na cidade. Há 15 dias atrás, um domingo, fui impedido de circular numa determinada parte da cidade que comunicava entre a parte sul e a parte oeste, porque haviam, imagine-se, cerca de 2 dezenas de biciclistas a contornar uma parte, um troço da circunvalação na cidade. Não sei qual é a iniciativa, o que é que move 20 biciclistas a andarem em volta e a serem coniventes com o fechar de uma parte de circulação entre uma parte da cidade e a outra parte de comunicação com outras vias de acesso à cidade, para se permitir cortar o acesso. E nesse cortar de acesso havia mais de 15 ou 20 agentes da autoridade a regulamentar um trânsito que não existia e a pôr grades, os indivíduos funcionários da Câmara Municipal, pagos com horas extraordinárias ao domingo, a fecharem e a abrirem circuitos e não sei o quê. Ouça, quer dizer, continuamos, e atenção, quando eu falei em palhaçadas, a palhaçada não são os biciclistas que andam ali a andar de um lado para o outro, é quem, de facto, permite e motiva este tipo de iniciativas que não têm impacto nenhum e não significam nada para a população. No entretanto, enquanto cidadão, sou todos os dias confrontado com a cidade parada em volta da cidade, porque se quiser ir da estrada de Arraiolos para a estrada de Beja, eu levo no mínimo a determinadas horas do dia pelo menos 30 minutos, porque não há circulares envolventes à cidade que não colidam com a vida urbana da própria cidade. Ou seja, isto tudo não está bem, isto tudo está mal, e oxalá que, uma vez que eventualmente pode ser dada uma nova oportunidade, uma nova conjuntura na autarquia, que de uma vez por todas comecem a dar atenção àquilo que é essencial em detrimento daquilo que é acessório e que tem objetivos, sabemos lá nós quais são. Obrigado, Ricardo, nesta Torto e a Direito, e a nota do... O Ricardo esticou, o Ricardo começou a falar sem ser daquilo que queria dizer, começou por outro lado, agora perdeu tempo, não é? Bem, e não cheguei à atuação de António Costa. Já lá vamos. Os dois juntos. Que o Alberto e que o... Exatamente. Vamos ao tema do programa de hoje. Falamos sobre, como disse ainda, em temas de agenda. Já passaram alguns dias, mas não podemos deixar de comentar a intenção do Governo de destituir o atual chefe de Estado-Maior da Armada, Mendes Calado, e colocar Gouveia Melo, o vice-almirante das vacinas, um lugar que foi negado pelo Presidente da República. O Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, chegou a chamar Mendes Calado ao seu gabinete, ter-lhe comunicado que iria propor a substituição ao Presidente da República, mas o Presidente da República disse que esse não era o momento e negou essa exoneração, falou de equívocos e deu um puxão de orelhas ao Governo em público. Bem, montou-se ali uma crise política que só foi esclarecida no dia seguinte, com a audição do Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa com o Presidente da República, mas há também quem diga que
Marcelo Rebelo de Sousa foi manipulado pelo chefe da sua casa militar. Alberto Magalhães. Não vejo como. Eu não encontrei, na minha busca de jornais e televisões, encontrei essa tese, mas não encontrei nenhum argumento a favor dela. Eu tenho outra cronologia. A minha cronologia diz-me o seguinte. Vou tentar resumir rapidamente, para não ocupar muito tempo. Gouveia Melo manifestou-se contra a terceira dose, contra dar a terceira dose da vacina indiscriminadamente a toda a gente. 2 semanas depois, acaba a sua comissão na Task Force, quando se esperava que ele continuasse, porque vai haver terceira dose para uma grande parte da população, as pessoas mais idosas e as pessoas com problemas acessórios. Bom, no mesmo dia em que o Gouveia Melo acabou a comissão na Task Force, nesse mesmo dia, João Cravinho chama Mendes Calado e comunica-lhe que está exonerado. Nesse mesmo dia, a agência Lusa, num despacho, cita fonte da defesa para noticiar a exoneração. E pouco depois, noutro despacho, anuncia que Gouveia Melo substituirá o demitido. Ora, aqui se vê que a tese da manipulação do Presidente da República não tem pés para andar, porque o Presidente da República assistiu a isto, tal como eu. E basta isto que eu estou a enunciar para se ver que o Presidente da República foi ultrapassado. E vamos ver como, de que maneira. Bom, mais tarde vem-se a saber que o Conselho do Almirantado, por unanimidade, foi consultado pelo Governo sobre a exoneração de Mendes Calado e opôs-se por unanimidade à exoneração. Bronca. Mendes Calado votou em causa própria e não podia votar em causa própria. Segundo a lei portuguesa, não se pode votar em causa própria em nenhuma instituição, muito menos no Conselho do Almirantado. Gouveia Melo, e bem, não votou. Cumpriu a lei. E a decência. Portanto, Mendes Calado também não brilhou pela decência nessa reunião. Marcelo Rebelo de Sousa, à saída da casa do artista, e aqui Marcelo também não brilhou porque estes assuntos não são para ser tratados no meio da rua, desautorizou e espancou o Ministro da Defesa. E, curiosamente, depois de ser desautorizado pelo Presidente da República e espancado em público no meio da rua, o Ministro da Defesa não tem a hombridade de se demitir e o Primeiro-Ministro não tem a hombridade de o demitirem. Lá continua o mesmo Ministro da Defesa. O Marcelo fala em equívocos, mas é como quem diz ao Ministro: você julga que manda? Está equivocado. A minha mãe costumava cantar, quando eu me armava em parvo demais, ela costumava cantar: você julga que é rei dos maluquinhos. Foi isto que o Marcelo Rebelo de Sousa disse ao Ministro da Defesa. E porquê? Porque tinha combinado com ele e com Mendes Calado, que Mendes Calado iria sair a meio do mandato, mas era lá mais para primavera, verão do ano que vem. Não era agora. Só que o Ministro da Defesa encheu-se de pressa. Primeiro, tiveram pressa em tirar o Gouveia Melo da comissão da Task Force, porque ele já estava a discordar muito dos políticos, a dizer que a terceira dose era um disparate. Um disparate na população toda. E como o tiraram de lá e não sabiam o que lhe haviam de fazer, anteciparam a exoneração do Mendes Calado sem avisar o Presidente da República. Ora bem, o Presidente da República teve que reagir e dizer não, que quem exonera sou eu, o take da Lusa está errado, porque não é o Governo que exonera o Mendes Calado, portanto o Mendes Calado não está exonerado. Será exonerado, mas não é agora, é mais tarde. Portanto, o Governo proporá, não é? Então, damos a oportunidade ao menos para... Só mais duas coisas. Entretanto, rapidamente. Muito breve. Entretanto, eu penso que foi o anterior chefe do Estado-Maior da Armada, vai à televisão dizer que a reforma Cravinho, concentrando poderes no chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, serve a governamentalização das Forças Armadas. O Presidente Yanes dirá exatamente o mesmo.
e até disse mais coisas que eu agora não vou dizer, que já disse numa nota à la minuta a semana passada. António Costa descobriu, e isto é que me parece importante, a lição a tirar desta rábula da Armada, é que o António Costa descobriu que a maioria dos portugueses não leva a mal que os ministros não se demitam quando borram os pés, como fazem os dos países mais democráticos. Isto é, em nenhum país da Europa, pelo menos do Ocidente, da Europa Ocidental, um ministro da Defesa sobreviveria como ministro da Defesa a uma bronca destas. Obrigado, Alberto. Bento Anastácio, isto é uma rábula? O que é que análise fazes a este caso? Marcelo passou mesmo ao lado de tudo o que aconteceu ou não? Se os nossos ouvintes se lembrarem, aqui há uns meses em atrasado, como se diz por aqui, eu abordei aqui a questão da nova lei das FIAs militares e da concentração de poder no chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e na governamentalização que estava em curso. E eu concordo na parte final do que diz o Alberto, que o ministro foi demitido e não percebeu. E desta vez o Presidente da República foi mais clarinho do que no caso do Ministro da Administração Interna, que já este fim de semana lhe deu um louvor que mais parecia um obituário, qualquer coisa assim no género, a ver se ele percebia, mas não percebeu. Mas o que está em causa aqui, para além da... Isto foi quando ele disse, pelo menos nesta coisa dos fogos, o ministro... Sim, exatamente. Isso é um elogio fúnebre. Não é mais nada. É o que é. Neste caso, é um bocado mais... complicado. A sacanice, desculpem uma expressão, que fizeram ao almirante dos submarinos e das vacinas. Eu digo sacanice para não usar o vernáculo militar em horário nobre da Diana, que foi o que foi feito. O senhor ministro, ao querer... e além disso... eu acho que isto não tem nada a ver com vacinas. E põe em causa uma outra coisa que para mim é importantíssimo, que tem a ver com a carreira brilhante do vice-almirante. Ele não foi só bom a pôr as vacinas. Quando ele foi comandante naval, foi a altura em que o maior número de barcos da Armada, navios da Armada, desculpem-me, a Armada tem navios, andavam no mar, que é o sítio onde, em princípio, devem andar, né? Mas estavam normalmente nos taleiros. Doca seca. Por aí. Foi no tempo do Mendes Calado? Não. Quando o Gouveia Meio foi comandante naval. Que mostrou, e foi essa sua capacidade profissional na área da logística que o levou a ser escolhido para esta tarefa. Ora, e depois de se tornar mediático por razões que não são propriamente as que um militar quer, fizeram-lhe a suprema sacanice, que é tentar usar um militar para fazer a alteração na estrutura. Porque ao tentar demitir o chefe de Estado-Maior da Armada, estava implícita a destituição do vice-chefe de Estado-Maior da Armada. Que era quem? Que é agora não me lembro o nome do almirante, mas que obviamente um militar não leva desaforos para casa, muito menos faltas de educação, que é o que se passa neste caso, e portanto demitir-se-ia na hora. Nós temos isto é só apenas uma das vertentes de centralização do poder para ser simpático por parte do Partido Socialista. Nós temos um Partido Socialista que se quer transformar as Forças Armadas da República nas Forças Armadas do Governo.
que junto a uma iniciativa que me parece correta, que é a utilização de videocâmaras por parte dos agentes da autoridade, quer depois junta no mesmo pacote o acesso ilimitado a dados biométricos e a metadados dos cidadãos. Quer dizer, e isso é sem passarem pelo crivo de um juiz. Isso chama-se totalitarismo. Invasão da privacidade. Isso legalizado é sinónimo de Estado totalitário. Portanto, brincando, nós temos é que começar a pensar no que é que por trás de todas estas movimentações vêm. E, a meu ver, não vem nada de bom para os direitos dos cidadãos, não vem nada de bom para o Estado democrático. Nota ou a opinião do Bento Anastácio neste caso, nada de bom para o Estado democrático, é o PS a querer também centralizar e ter umas forças armadas próprias, digamos assim, ou do Governo. Mais uma polícia Ricardo. do Governo e os tribunais como nada. Ora, Ricardo Freixial, que análise faz este caso que o Alberto apelidou o Alberto chamou de rábula da Armada? Sim, mas no mínimo, Alberto Magalhães, no mínimo é isso, né? No mínimo. Mas antes disso, eu queria, por um lado, explicar aos nossos ouvintes ou vídeo-ouvintes o porquê do Bento Anastácio estar de uma forma insólita, sozinho, naquele espaço do estúdio da Rádio Diana. É que, no que me diz respeito a mim, fisicamente o Alberto Magalhães está deslocado, porque está numa freguesia aqui distante da cidade de Évora. Eu, como não beneficiei dos privilégios e das prerrogativas do Rendeiro e do Vara, tenho que cumprir com a minha pena de pequeno criminoso. E então não tenho neste momento toda a mobilidade a 300% que me permita estar na Rádio Diana. E portanto, ou seja, o Rendeiro basou, o Vara viu a sua pena reduzida a metade e eu, enquanto pequeno criminoso, tenho que cumprir. Bom, este é o primeiro aspecto. Não é? Este é o primeiro aspecto. Só a parte da mobilidade. Este é o primeiro aspecto. Este é o primeiro aspecto. Que estás com pequeno criminoso. Eu sou pequeno e médio. Pequeno criminoso. Ora bem, relativamente a esta questão da Armada, considera que também houve aqui um equívoco ou não? Isto é uma rábula, é de facto uma rábula. Eu sou muito pouco informado acerca desta estrutura hierárquica das forças de comando militares e paramilitares e esta coisa toda. E mais, e sou averso. Eu tenho muito pouca paciência para este respeito pela hierarquia, sobretudo de paz. Eu relevo as forças de segurança militares e paramilitares em altura de convulsão. Aí é que eles têm que ser. Todo este estratagema hierárquico montado num esquema de paz, onde existem mais do que generais e para-generais e comandantes e vice-almirantes e o que for para soldados e para interventores diretos, eu tenho pouca paciência e não tenho muito conhecimento, sinceramente. Agora, o que acho é que, do ponto de vista político, perfeitamente estapafúrdia a intervenção do dito ministro da Defesa, é da Defesa, não é? É da Defesa. E depois os pressupostos, ou seja, o fulano de tal teria que ser proposto porque estava quase a chegar à altura da reserva. Tinha que... Ouça, isto é qualquer coisa que circula acerca do que de menos nobre essas forças e essas intervenções dessas forças deviam ter na segurança dos Estados e dos cidadãos também, e que tem que ver com carreiras pessoais, parapessoais, políticas e parapolíticas. E depois, com todo o respeito, o professor do camuflado, que depois, no dia que deixou o camuflado, vestiu um traje branco, claro. Ouça, eu tenho muito pouca paciência para isto e acho tudo isto, no mínimo, como o Alberto Magalhães disse, uma rábula que
porque estamos aqui na rádio. Eu quero inibir-me de classificar com outro adjetivo. E fico por aqui. Alberto Magalhães... De facto, Luís Matias, de qualquer forma, não morrendo de amores como Marcelo Rebelo de Sousa, no meio disto tudo, foi capaz de pôr assim, não, esperem lá aí, que isto ainda não é assim, vai ser para março ou vai ser para antes de 2023, ou seja, mas foi alguém que ainda com algum senso foi capaz de pôr um pouco de ordem nesta desordem. Alberto Magalhães e o vice-almirante Gouveia Melo chegará ao cargo ou achas que ficará... Coitado, Ricardo, eu já dou a oportunidade. Fiquei completa a minha intervenção. Não, fiquei completa a minha intervenção porque... Mas tem a oportunidade da segunda volta. Falei no camuflado e depois falei nas vestes brancas e disse isto tauromaquicamente para o vice-almirante Gouveia Melo, a quem eu guardo o meu respeito porque fui vacinado e porque assisti a todo o enquadramento do seu desempenho no processo de vacinação. Coitado ou não, mas tauromaquicamente pegou o touro de caras, esteve bem e depois o rebejador teve um mau desempenho e a pega ficou com um pouco de brilho porque aquilo no fim ficou tudo esbardeado. Alberto Magalhães, Gouveia Melo poderá chegar ao cargo de chefe de Estado-Maior da Armada depois deste caso ou acabará por ir para a reserva agora depois desta missão que tem em mãos? Eu espero que sim. Como dizia o Bento, o vice-almirante Gouveia Melo é um militar brilhante, com uma carreira brilhante, e merece chegar a chefe de Estado-Maior da Armada. E teria chegado a chefe de Estado-Maior da Armada antes, em fevereiro, se não tivesse aceitado a comissão na Task Force. Portanto, parece-me justo ele chegar a chefe de Estado-Maior da Armada, o que lhe possibilitará continuar a carreira e não passar já à reserva. E quem sabe chegar um dia a chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Eu discordo completamente do Ricardo. Acho que as Forças Armadas, mesmo em tempos de paz, e precisamente porque são precisas quando os tempos não são deixarem de ser de paz, as Forças Armadas têm que manter uma hierarquia e os cerimoniais e os rituais todos que são tão precisos em tempos de guerra. Porque em tempos de guerra mata-se e morre-se e é preciso muito cuidadinho. Não pode haver democracia em tempo de guerra nas Forças Armadas. Alguém tem que mandar e alguém tem que comandar. Eu já aprendi que os pacifismos são geralmente a arma dos inimigos, não é? Porque alguém desarmado dificilmente se mantém em paz, porque dificilmente não é invadido ou não é forçado a fazer qualquer coisa contra a sua vontade. Infelizmente, a espécie humana é assim, desde que a gente se lembra coletivamente, sempre foi assim. Já os chimpanzés são assim, são capazes de atacarem os vizinhos sem os vizinhos lhes terem feito mal nenhum. E, portanto, o melhor é cada povo tratar da sua defesa enquanto é tempo e não esperar pelo ataque dos inimigos ou dos putativos inimigos. Bento Anastácio, este é um caso que também fragiliza mesmo as Forças Armadas? Como diz aqui o Alberto Magalhães? Eu penso que não. Por uma questão simples. A discordância que houve dos chefes militares em relação à nova lei das Forças Armadas foi feita de uma forma profissional, clara, no sítio certo e cumprindo todas as regras dos militares. Os militares, assim como os maçons, têm ritos, regras, etc, etc, quer se queira, quer não, é assim que aquilo funciona. E tem aquele comando que tem, e não há democracias em Forças Armadas. Ali mandam os chefes. Em condições normais, a ascensão a cargos de comando é por mérito.
por tempo de serviço, por coisa qualquer, passar a ser por nomeação, não. E a mim parece-me muito mais grave nisto tudo foi ainda ministro, mas a gente ainda continuamos a ter uma quantidade de ainda ministros, ou ainda ministro da Defesa, que deve ter um problema qualquer cognitivo, porque já foi despedido 2 vezes e ainda não percebeu. O que é que este senhor tenciona fazer? Tenciona pura e simplesmente acabar com o mérito, o último mérito que havia na carreira militar. Toda a gente sabe que a partir do cargo de coronel a carreira é político-militar, mas tinha alguns pressupostos. Não era suposto que um dos pressupostos fosse a fidelidade ao governo. Ou a fidelidade ao ministro. Os militares juram bandeira, não juram presidente, nem juram assembleia, nem juram ninguém. Portanto, ele enganou-se nisso, não percebeu o que aí está. Eu penso que não sei porquê que alguém quer manchar a carreira do vice-almirante, mas que não é por o acaso. Sabendo que, em relação ao que disse o Alberto, há uma coisa que não é impossível, se é que há impossíveis nisto, é o vice-almirante Gouveia Melo chegar a chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, pelo simples facto do atual chefe de Estado-Maior ser um homem da Armada, e é norma a rotatividade entre os ramos das Forças Armadas. Tem razão, esqueci-me disso. Pois, o lugar de topo normalmente é rotativo entre e, as três portanto, forças. fica também essa nota. Ricardo, será que Gouveia Melo chegará a chefe de Estado-Maior da Armada ou não? Depois deste caso. Luís Matias, perdoa-me, e os meus ouvintes que me perdoem, eu estou-me nas tintas para que chegue ou não chegue. Eu não vou continuar a colaborar neste diálogo, porque de facto isto para mim tem um nome, que é um nome que pode ser entendido como pejorativo. E eu guardo todo o respeito à hierarquia militar, às forças militares, paramilitares e de segurança em tempo de atuação. O que eu acho neste momento é que há uma crise nítida na qual os políticos são envolvidos por inerência ou por interesse, e nas quais, e resultante do quê? Da existência de muitos quadros superiores, de muitos generais, de muitos almirantes, de muitos contra-almirantes, para poucas praças e para pouco período de crise. Com todo o respeito pelo desempenho do vice-almirante, ou lá o que é, eu não conheço bem os patentes, Gouveia Melo. Agora, isto só existe porque há interesses políticos, há interesses pessoais, e mais quando se diz mesmo nas altas instâncias que, e tal, o comandante e o vice-almirante, porque estava próximo da reforma, o raio que parte isto tudo. Obrigado, Ricardo. Entramos na segunda parte do programa de hoje. Aspas, isto é um putedo. Isto não é verdade. Aqui não dá para pôr entre aspas, só sincero, Ricardo. Ainda bem que alguém como o grande Arnaldo Matos ou contra-almirante Gouveia Melo desempenhou como desempenhou. Oxalá que quando for preciso dar tiros ou defender-nos ou fazer vigilância na costa, existam profissionais que o façam, mas, pelo amor de Deus, não remetam a populis, nós, para a discussão destas questões. Partimos para a segunda parte do programa de hoje e depois de falarmos sobre o caso... temos que concluir, Ricardo, para podermos ir à segunda parte do programa, senão o tempo esgota-se e não conseguimos sair daqui. Partimos para o tema que nos traz o Alberto Magalhães, que é a fuga de rendeiro e o estado da justiça. Alberto Magalhães, a abertura também pertence a ti, até o lançamento do tema é teu. Exatamente, vou tentar ser sucinto. A fuga de rendeiro eu nem lhe chamaria fuga. Talvez não seja de chamar fuga, porque afinal de contas o homem saiu do país com passaporte válido e deixaram-no sair. Ele não fugiu, não foi a correr, nem saiu clandestinamente com passaporte falso.
Ora bem, o Sr. Rendeiro foi condenado e recondenado em primeira instância, na relação, no Supremo e no Constitucional. Em 3 processos, pelo menos, que eu saiba. Mas sempre com o passaporte no bolso, o que é curioso, não é? Por exemplo, o Mexia, administrador da EDP, tiraram-lhe o passaporte imediatamente e que eu saiba, o engenheiro Mexia não deu-se também sinais de fuga. O Rendeiro sempre se apresentou em tribunal quando convocado e nada, portanto, fazia prever a fuga. É esta a justificação da juíza Tânia. Eu não sei se lhe devo chamar a juíza Tânia ou a juíza Tança. A juíza Tânia para o facto de não ter tirado o passaporte ao Sr. Rendeiro. Ora, eu vou-lhe dar alguns motivos para ela ter motivos para prever a fuga do Sr. Rendeiro. Olha, a perspectiva de uma pena de 19 anos será um bom motivo para uma pessoa fugir? Ter 19 anos à espera dela na cadeia? Ter dinheiro para viver no estrangeiro e no luxo até ser velhinho? Não ter gostado dos cômodos da prisão da Carregueira? Ter passaporte válido e ter percebido que podia facilmente enganar o tribunal? Aliás, ele foi julgado por burla qualificada e por outras coisas que eu já direi, mas que tem tudo a ver com isto. Isto é, o senhor é um convicto e condenado vigarista e, portanto, achou fácil vigarizar o tribunal, fingir que não queria fugir e depois ir para um país estrangeiro para férias grandes. Eu vi neste caso, porque é que eu queria comentar este caso, apesar deste caso já ter passado dos holofotes mediáticos. Porque acho que este caso é completamente miserável. Eu vi juízes defenderem que a juíza Tânia não tinha motivo legal para tirar o passaporte ao Sr. Rendeiro. Rendeiro condenado por burla qualificada, falsificação de documentos, fraude fiscal e abuso de confiança, entre outras vigarices, não podia ser sujeito a medidas de coação mais restritivas da sua liberdade de circulação, por sempre se ter comportado perante a justiça como um autêntico cavalheiro. Estão a gozar comigo? Um cavalheiro gatuno, como o Arsène Lupin, que agora voltou a estar na moda. Bastava que a juíza Tânia pensasse na história do escorpião, que não pôde deixar de ser quem era, para perceber que pode-se prever que um burlão enganará o tribunal se o deixarem enganar. Paula Cardoso, vice-presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, foi interessantíssima a declaração dela. Alguns podem dizer que é ingênua, eu acho que foi melíflua. Disse ela, se o perigo de fuga fosse assim tão evidente, o Ministério Público teria naturalmente pedido o agravamento da medida de coação e não o fez. Isto é, passou imediatamente as culpas todas para o Ministério Público. A juíza não teve culpa nenhuma. A culpa é do eletricista. Mas, curiosamente, posteriormente, a juíza Tânia já teve motivo legal para mandar prender quem veio do Brasil para se apresentar ao tribunal. A tempo e horas. E mais 2 que não saíram do país. Ou seja, é um tipo de justiça paga ao justo pelo pecador. Um fugiu. Os outros são presos para não fugirem. Mas os outros deram-lhe motivo para ela suspeitar que iam fugir. Não. Um deles até regressou do Brasil, que não tem contrato de extradição com Portugal, portanto ele podia lá ficar a vida inteira, que não era preso. Vem do Brasil e vem entregar-se. E é preso preventivamente. Aqui já pôde. Não só tirar-lhe o passaporte, como prendê-lo. Eu não sei, e para terminar, eu não sei... Para concluir então, Alberto, sim. Não sei se estas pessoas... Depois ainda podia falar também do presidente mas da Associação... Temos a oportunidade, porque temos uma segunda ronda breve, mas teremos. Sim, mas só para terminar, podia falar do Ministério Público, que também veio com os mesmos argumentos parvos, que não havia motivo nenhum para suspeitar que o Rendeiro ia fugir, como se um vigarista não fosse um vigarista, mas eu só queria dizer o seguinte, não sei se são corporativistas ou se são tansos, ou simplesmente estão todos enredados nos meandros de um sistema judicial
completamente louco, onde a realidade dos factos e do senso comum já deixaram de penetrar há muito tempo. Pergunto isso ao Bento Anastácio. Ficaste com a fava, não é? Com esta afirmação do Alberto Magalhães. Que análise fazes tu a este caso da fuga de João Rendeiro de Portugal? Epá, primeiro que tudo, o Rendeiro não houve fuga nenhuma. Exatamente. Não fugiu. Eu não estava preso. Não tinha... Fugiu. Pronto. Seguiu desta vez. Saiu. Foi-se embora. Agora, sobre... Eu, de facto, o sistema e os membros da justiça neste país às vezes conseguem me deixar estupefacto. Toda a gente sabia que o Rendeiro se ia embora, menos a juiz. Ele teve a sem vergonhice de dizer em 2 entrevistas dadas à televisão que não ia cumprir pena nenhuma. Ele só não disse assim de caras: tome nas tintas que eu vou-me embora. Mas estava lá tudo. Toda a gente estava só à espera. E então ele foi-se embora, já que, como está bem de saúde e tal, não ia, depois de ser preso, alegar que estava muito doente e que não podia estar na cadeia. Portanto, foi de férias para o Belize, apanhar sol e essas coisas todas que fazem os cidadãos de bem do nosso país. O sistema, já que falamos várias vezes da justiça no nosso país, e esta é mais uma prova de que existe uma justiça de classe. Ou por outra, se qualquer desgraçado que tivesse roubado, sei lá, 50 quilos de farinha ou coisa assim no género, estaria em prisão preventiva, cumpriria a sua pena na íntegra, não teria perdões por causa de Covid, depois da libertação do país, do Covid, etc, etc. E andamos a brincar com isto. Eu já não sei o que pensar a partir do momento em que caiu para mim o mito não é da divindade ou do que quer que seja da justiça, quando se descobriu que havia uma associação criminosa a operar num Tribunal Superior do país. A partir daí, francamente, já nada me espanta, não é? Num dia destes, ali o senhor do BES é maluco para umas coisas, para ser julgado, e depois não é maluco para pedir o reembolso. E neste caso, Rendeiro, há outra coisa que fiquei a saber ontem, que me deixou completamente no ar, foi aquela de a senhora do senhor Rendeiro, que vive no apartamento do motorista do Rendeiro, ser a fiel depositária e a guarda de centenas de obras de arte que eram o fundo para pagamento aos lesados do BPP. Quer dizer, alguém anda a brincar com isto. E, de facto, andam a brincar connosco, e nós cá vamos indo, não tarda por este andar, cantando e rindo, mas eu saio desse barco um bocadinho antes. Obrigado, Bento. Ricardo Freixal, então, agora com o tempo devido para falar sobre este tema, ficou surpreendido com esta fuga de Rendeiro quando soube da notícia ou não? Aqui para nós já nada, ninguém nos ouve, não é? Já pouca coisa me surpreende. Ou seja, e dizia um mestre meu, que foi meu professor e ao qual eu presto as minhas homenagens, de que todos nós somos sérios até ao momento em que temos que prevaricar. E portanto, como eu disse aqui no preâmbulo da minha primeira intervenção, justificando a minha não presença no estúdio, ouça,
quem tem mesmo que cumprir escrupulosamente, isto são palavras de juízes e de procuradores e de procuradoras, quem tem mesmo que cumprir escrupulosamente as suas penas, são os indivíduos que devem das gestões, os indivíduos do pequeno crime, os indivíduos da contravenção por excesso de velocidade, os indivíduos porque passaram o stop. Esses têm que justificar, têm que dar, de facto, com o seu cumprimento, o beneplácito da justiça. A outra malta, ouça, é um regabof, vão ponto de calha. O seu rendeiro nem fugiu sequer. O Bento Anastácio, de facto, é que ele não tem necessidade de fugir. Foi. Porque se fosse um de nós que devesse qualquer coisa destas questões, não podia ir porque estava, sei lá, e quiçá com uma pulseira ou uma coisa qualquer do género. E depois, perante esta situação, eu queria, já manifestei aqui várias vezes ao longo deste programa a minha opinião, eu queria ter todo o respeito e toda a confiança na justiça, mas infelizmente somos confrontados com situações destas. O Sr. Rendeiro que lesou e era o erário, sei lá, o público e o privado em milhões, foi. O condenado de vara que tinha que cumprir não sei quantos anos chegou à metade da pena e vai-se embora porque o Covid e por não sei o quê. E qualquer desgraçado que rouba um pacote de peras no supermercado está desgraçado de ter que cumprir com um palmo de língua de fora tudo aquilo que a justiça lhe infringir. E portanto, Luís Matias, eu não sei. Eu sinto-me... Eu não sei se estas minhas posições aqui são tidas como extremistas, como radicais, como eventualmente negacionistas, porque eventualmente, tal como o juiz que pensa de uma forma diferente que a maior parte dos juízes é expulso e impedido de desempenhar o seu papel de juiz, pode ter eventualmente, pode não ter toda a razão. Não tenho nenhuma. Mas o quê? Perdeu competências? Não tenho nenhuma. Espera, acho que ele nunca teve. Nunca teve o quê? Eu acho que ele nunca teve competências. Nunca teve o quê? Competências. Nunca teve competência? Eu acho que não. Não. Competentes são aqueles que dizem sim, que está tudo bem, não. colaboram com uma certa justiça. Um juiz que não cumpre a lei não pode ser juiz. Um juiz que é maluco e não cumpre a lei não pode ser juiz. A lei é de quem? A lei é de quem? É da Assembleia da República. Não, claro que é. Mas no que é que este juiz... E quem é a Assembleia da República? São os representantes do povo português. Não é o mesmo pensamento. É assim que funcionam as democracias. É que os juízes têm o mesmo pensamento, não o mesmo procedimento, porque uma coisa é o pensamento e outra coisa é o... Mas ele foi Nós pensamos de uma maneira e procedemos de outra. Porquê? Neste status quo, quem é contra é negacionista. Como esta democracia é esta? Que justiça é esta? Não me explico. Esse é outro tema, Ricardo. Esse é outro tema. Exato. Não, agora é esta. E portanto, eu acho que neste momento, de facto, estamos aqui perante uma ordem, uma tal ordem, uma pertença à ordem democrática de justiça que vai cercear liberdades, formas de pensamento, de opinião, eventualmente de pensar na justiça tal como outros. Mas quem não é a favor, quem não está a favor, e eu sou contra este marasmo. Ricardo, deixem-me passar eventualmente ao Ricardo e ao Luís Matias, eventualmente é a minha vez, não? Tem toda a liberdade para, no âmbito deste meu posicionamento no programa, dizer assim, não, tu és mesmo do pior negacionista e tens que te ir embora. Mas eu penso assim, eu sou pela lei, mas estou pela liberdade. E atenção, Ricardo, isso já ficou claro. Agora eu tenho de passar a palavra ao Alberto Magalhães e ao Bento Anastácio e depois assim para concluirmos. Está bem? Porque o Ricardo já conseguiu fazer uma coisa. O Ricardo já conseguiu mudar o tema. O Ricardo hoje está com uma desafio. O Luís Matias. Rapaziada, assim ninguém nos ouve. Luís Matias, não é assim. Mas quando eu ouço o primeiro-ministro Ricardo, no Parlamento dizer Ricardo. Desculpe-me você. Já está a minha opinião.
Está a abusar, Tem Ricardo. que Está a fundamentar abusar. a minha Está opinião. a abusar. Quando Está a já- abusar já- da nossa paciência. Alberto e Ricardo, Claro um que instante, está. porque assim os ouvintes gente não não nos nos conseguem ouvem. ouvir e não nos conseguem perceber, nem sabem o que é que Mas, acontece. Matias, eu não estou a Portanto, cronometrar. Eu não, não estou a cronometrar o tempo. estou mas eu. estou a abusar. Hein? Não, está, já passou muito tempo e estamos quase a terminar o programa. Não sei, Exatamente. então- Portanto, é preciso que me ouça, e até porque o Ricardo vai avançando nos temas e não. Espera lá que estamos só num, que é o do rendeiro. Alberto, para fechar, temos de concluir o programa 30 Para segundos fechar, para eu queria- para dizer muito rapidamente. o que aqui pode acontecer depois desta fuga de João Rendeiro, o que é que poderá acontecer em processos futuros, o que é que pode acontecer à Justiça, o que é que pode ser feito ou não, ou se não há nada a fazer. Há muita coisa a fazer. Eu já dei dois exemplos numa crónica também que fiz sobre isto a semana passada. Por exemplo, ao fim se a pessoa é condenada na primeira instância e na relação, pode recorrer para o Supremo e para o Constitucional às vezes se quiser, mas presa, a cumprir pena. E depois logo se vê se tem que lhe devolver algum dinheiro de indemnização por ter sido presa e depois ter sido absolvida nos tribunais superiores. Outra medida também para as pessoas não andarem 11 anos a ser julgadas, na minha opinião, seria não permitir documentos com mais que X páginas. Quer dizer, uma sentença ou um requerimento com 1800 páginas só numa casa de malucos, num tribunal de um país decente, não pode acontecer. Digo eu, posso estar completamente enganado porque eu não tirei um curso de Direito, mas se calhar por não ter tirado um curso de Direito, mantenho um bom senso que parece que as pessoas perdem quando tiram o curso de Direito. Agora, eu queria salientar uma coisa que o Bento Anastácio disse e com que eu estou absolutamente de acordo. Não me venham com a cantiga, e assim termino, não me venham com a cantiga de que temos que confiar na justiça. Essa cantiga morreu na Relação de Lisboa, no Tribunal de Relação de Lisboa, onde vários juízes fizeram coisas absolutamente condenáveis, vender sentenças, e ainda não estão julgados, mas já foram destituídos de juízes pelos seus pares. Portanto, mesmo com a presunção de inocência ainda em aberto. Tal é a presunção de inocência. E há outros sob suspeita. Portanto, não me venham dizer que os juízes são todos incorruptíveis. E há sentenças e procedimentos de juízes e de procuradores do Ministério Público que, se não são pagos, parecem. Bento Anastácio, poderá haver alterações legais, como aqui estamos a abrir, e quando é que isso poderá acontecer? Porque normalmente não deve ser feito também a quente, caso se queira mudar a lei, não é? Eu acho que nunca se deve mudar a lei em função de um caso concreto. Há problemas na lei e até porque, além de inconstitucional, não é... As leis devem ser feitas com tempo, devem ser ponderadas, devem ser testadas, não podem ser feitas a correr para que a opinião pública fique satisfeita e que pague Estamos de acordo. em votos. Portanto, estas coisas têm que haver algum bom senso. Eu também estou de acordo que não há juízes infalíveis e incorruptíveis, como não há professores, como não há polícias, como não há ninguém. Quer dizer, até no reino das várias santas madres igrejas há quem não... Criminosos. Há criminosos, portanto... É normal que isso seja. O meu problema em relação à justiça é o facto de haver e isto é facto, uma organização criminosa. E isso é que me deixa preocupado. Como é que isso é possível? Portanto, vamos continuar esperando calmamente. E uma coisa antes que me esqueça, em relação ao que disse o Ricardo há pouco, este juiz não foi posto fora por questões de opinião. Foi por má prática no seu dia-a-dia. Foi por de respeito pela forma, pela lei, pela forma normal de gerir um tribunal.
Foi por isso que ele foi posto fora, não foi pelas suas opiniões acerca das vacinas e acerca do Covid. E eu quando aqui e a gente agora começou a usar o termo negacionismo para tudo e mais alguma coisa, eu acho que é bom que não o usemos. O termo negacionista era utilizado para uma coisa gravíssima, que era a negação do Holocausto. Portanto, não comparemos o que é incomparável. Chamemos-lhe imbecis, chamemos-lhe atrasados mentais, chamemos-lhe o que quisermos. Agora, que são perigosos, são, e pode-se ver o que aconteceu em Itália este fim de semana, em que um bando de antivacinas, controlados pela extrema-direita, invadiu a sede da Central Sindical Italiana. A CGTP, lá do sítio, foi assaltada com a polícia a olhar para o lado, porque uns senhores não queriam ter um certificado de vacinas. E tudo isto junto é que me preocupa, não é agora a fuga de qualquer cidadão deste país, cidadão raio de qualquer indivíduo deste país, que se vai mudar a lei. As leis têm que ser pensadas e repensadas com tempo e sem serem para responder a um caso concreto. Temos de terminar, Ricardo, muito rapidamente. A lei poderá ser alterada e quando é que isso poderá acontecer? Eu não sei, eu acho que há aqui uma série de leis que devem ser alteradas no sentido de normalizar a justiça, para que a justiça seja aplicada transversalmente ao pequeno, ao grande crime, a todos nós, ou a todos aqueles que prevaricarem, e que não sejam dados privilégios a seja quem for, e numa conversa um pouco em off, para que não sejam dadas abébias aos grandes, aos interventores do grande crime, seja ele de sangue ou transversalmente, ou seja sei lá, da corrupção, de ocupação e de utilização de bens que não são próprios, mas que exista uma lei que seja transversal a todos e que de facto penalize quem prevarica, e que não se vá buscar na pequena contravenção a aplicação de uma justiça implacável, deixando de fora todos aqueles que, à tripa forra, à custa de todos nós e do horário público, se vão governando. É isso que eu queria deixar. E, portanto, a minha atitude de negacionista, ou seja, eu tenho muita dificuldade em aceitar a arbitrariedade e a justiça feita de uma forma arbitrária. Uhum. E, portanto, sou hipersensível a isso e não posso de forma nenhuma aceitar que vão à casa do pequeno prevaricador fazer seja lá o que for, prendê-lo e algemá-lo se for necessário, e que sabe-se lá porquê, não querem entender que isto seja para branquear a falta de justiça noutros crimes de maior amplitude, que haja justiça para todos, transversalmente, seja para os rendeiros, seja para quem for. Mas, de facto, isto não é nada, isto é um regbol. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Alberto Magalhães e Bento Anastácio, por esta torta e direito. Os ouvintes da Diana já sabem que hoje, 8 dias, cá estaremos novamente, sendo que estamos no ar à terça-feira às 18 horas, com repetição no sábado também às 18 horas, mas pode ouvir-nos e ver-nos quando quiser em www.dianafm.com e no canal de YouTube da Diana FM. Obrigado a todos. Ao Bento Anastácio aqui no estúdio, ao meu lado, vós que estão aí à distância. O encontro está marcado com os ouvintes da Diana de hoje a uma semana. Até lá. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Luís Matias.